E aí, mano? Beleza? Vamos trocar uma ideia polêmica hoje. Uma ideia que, se você está começando no day trade, provavelmente já passou pela sua cabeça e talvez seja a maior armadilha que já plantaram nela. É a famosa frase: o sonho de consumo que todo vendedor de curso usa para te fisgar. Viver de day trade. Hoje, a gente vai desconstruir essa porra. Eu vou te explicar por que essa ideia, do jeito que te vendem, é a maior ilusão que existe, e por que ela é a causa de tanto sofrimento para quem está começando no day trade. E se esse tipo de papo é o que você procura, então você está no lugar certo. Já se inscreve aí no canal para a gente continuar essa troca de ideia. Deixa aquele like para dar uma força e comenta aí embaixo. Você já sonhou em viver de day trade? Ajuda a gente a entender a cabeça de cada um. E lembra que esse nosso papo aqui é de segunda a sexta, sempre às 6 da tarde. Agora se liga, quando o day trader iniciante ouve viver de day trade, a cabeça dele vai a mil. Ele se imagina acordando às 8 da manhã, ligando o computador de pijama, fazendo a meta dele no mini índice em 1 hora e passando o resto do dia na piscina, vivendo a vida que sempre sonhou. É uma imagem bonita pra caralho. O problema é que ela é uma mentira. Uma mentira perigosa. Porque o day trade, mano, não é uma fonte de renda. Pelo menos não no começo. Ele é um moedor de carne. Ele é uma das profissões mais estressantes e difíceis que existem no mundo. E a ideia de que você vai tirar o seu sustento, o dinheiro do aluguel e da comida, de um lugar tão instável e violento, é a receita perfeita para o desastre. O que os caras não te falam é que o day trade não é um caixa eletrônico. Você não vai chegar na frente da tela e falar: hoje eu preciso de R$ 500 para pagar a conta de luz, e o mercado vai te dar. Na maioria das vezes, no dia que você mais precisa de dinheiro, é o dia que você mais vai perder. Porque você não vai estar operando com a cabeça, vai estar operando com a necessidade. E o mercado, parceiro, ele fareja o seu desespero a quilômetros de distância. Toda vez que você entra numa operação pensando, eu preciso ganhar, a sua chance de fazer merda aumenta em 1000%. A ansiedade te faz entrar antes da hora, o medo te faz sair cedo demais, a raiva de um loss te faz tentar se vingar e perder o dobro. Eles te mostram a história de superação, o cara que começou do zero e em 6 meses largou o emprego. O que eles não te contam é a base que esse cara talvez já tivesse. A minha história mesmo. Eu não tenho 20 anos de mercado. A real é que desde 2021 eu venho batendo cabeça nessa porra, levando o day trade como se fosse um jogo, sem a seriedade que ele exige. E sabe o que me permitiu, só agora, começar a levar o mercado a sério de verdade? O que me deu o chão para poder olhar para essa tela com a cabeça fria? Não foi o day trade. Foi ter aprendido a fazer dinheiro pela internet em outras áreas. E eu aprendi. Com daqueles mais de 3.000 cursos, que eu sempre deixo o link aí na descrição. Eu meti a cara, aprendi a fazer uma grana com marketing digital e com outras coisas tudo pela internet. Eu construí uma base, um chão, uma renda que paga as minhas contas. E só aí, mano, só depois de ter essa tranquilidade, sem o desespero de ter que tirar o dinheiro do aluguel do mini índice, é que eu pude começar a olhar pro day trade como ele tem que ser olhado. Como uma profissão de alto risco, que talvez um dia me dê um extra, e não como a porra da minha única tábua de salvação. Para a maioria dos iniciantes, eles querem que o day trade seja a base. E uma base construída na areia movediça, mano, não sustenta porra nenhuma. Você precisa de uma laje de concreto antes. A minha laje é essa. E o que acontece com o cara que não tem essa laje? O que acontece com o day trader iniciante, que bota toda a pressão da vida dele em cima dos resultados do day trade? Ele vira refém. Refém da porra de um único dia. Deixa eu te contar a história do Fernando, pra você entender a desgraça na prática. O Fernando era um cara esforçado pra caralho. Trampava, estudava, anotava tudo. Passou uns 6 meses apanhando, naquele 0 a 0 que te consome a alma. Mas ele não desistiu. E aí, 1 mês, a coisa encaixou. Ele seguiu o plano, a mente estava no lugar, o mercado ajudou. E ele fechou o primeiro mês positivo da vida dele. Um lucro de R$ 1.800. Mano, pra quem só tinha se fudido, aquilo era como ganhar na Mega Sena. Ele se sentiu o cara mais foda do mundo. Mostrou a planilha pra esposa, que olhou pra ele com orgulho pela primeira vez em meses. Ele pensou: é isso, agora eu virei a chave. Agora eu sou um day trader de verdade. Ele já começou a fazer planos com a grana,
a sonhar de novo. E ele começou o mês seguinte com o peito estufado, se sentindo o dono do mercado. No primeiro dia, ele fez um trade seguindo o plano. Deu um loss pequeno de R$ 100, normal. Mas pro Fernando, que agora se sentia um vencedor, aquele loss não foi normal. Foi uma ofensa. Como assim o mercado tira dinheiro de mim? Eu sou o cara que fechou o mês positivo. O ego dele, inflado pelo sucesso recente, não aceitou a perda. Em vez de desligar o computador e aceitar o stop do dia, ele ficou. Vou recuperar essa porra, ele pensou. E ele quebrou a primeira regra. Ele entrou em outro trade fora do plano, maior do que devia. A ansiedade já dominando. E ele perdeu de novo. R$ 200. Agora o prejuízo do dia era de 300. A raiva começou a tomar conta. Ele olhou para o resultado do mês anterior, os R$ 1.800, e pensou: eu não vou deixar esse dia de merda estragar o meu resultado. E ele começou a caçar trade. Entrava em qualquer rompimento falso no mini índice, em qualquer repique no mini dólar. E a cada clique um novo loss. 50, 80, 100. A conta dele sangrando, e ele ali, cego, metralhando ordem, tentando se vingar de um inimigo que só existia na cabeça dele. No final da tarde, exausto, com a cabeça doendo, ele finalmente parou. O prejuízo daquele único dia. R$ 2.200. Você entendeu a merda que aconteceu? Em um único dia de descontrole, de ego ferido, ele não só devolveu todo o lucro do mês anterior, que ele demorou 30 dias de trabalho duro e disciplina para conseguir. Como ele ainda saiu devendo. Ele não quebrou a conta. Ele quebrou a alma. Aquele sentimento de vitória, de orgulho, virou a pior vergonha, a pior humilhação. E essa é a realidade de 99% dos que tentam viver de day trade antes da hora. A pressão por resultado é tão grande, tão desumana, que um único dia ruim tem o poder de apagar o trabalho de meses. E aí, mano, não tem psicológico de trader que aguente. Você se sente um lixo, um impostor. E a vontade de desistir de tudo é gigantesca. Porque o day trade, quando é sua única esperança, não te dá o direito de ter um dia ruim. E dias ruins, parceiro, sempre vão existir. A história do Fernando te deixou com um gosto amargo na boca, né? É pra deixar mesmo. Porque essa é a foto mais real do day trade que você vai ver. É a realidade de quem tenta transformar uma maratona numa corrida de 100 metros. O resultado é sempre o mesmo. O coração não aguenta. Então, qual é a maior lição aqui? É pra você desistir do seu sonho? Largar tudo e se conformar com seu trampo de merda? Não, caralho, não é isso. A lição é pra você parar de ser ingênuo. É pra você entender que a ideia de viver de day trade, como te vendem, é uma mentira. O day trade é um péssimo funcionário. Ele não vai pagar as suas contas todo mês. Ele não vai te dar 13º. Ele é volátil. Ele é estressante. Ele é um trabalho de altíssimo risco que, na maioria dos dias, vai te testar e te levar ao limite. E a sua principal arma para sobreviver a isso não é um setup. É ter outras fontes de renda. Você quer ter uma chance de verdade nesse jogo? Então para de olhar pro day trade como a sua única salvação. Começa a construir a porra da sua vida financeira em outro lugar. Um lugar mais lento, mais chato, mas infinitamente mais seguro. Vai estudar sobre swing trade, compra umas ações de empresa boa e esquece que elas existem. Compra um fundo imobiliário para pingar um aluguelzinho na sua conta todo mês, sem você precisar fazer porra nenhuma. Junta uma grana numa renda fixa. Hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, tá pagando bem. Não é vergonha nenhuma ter o seu dinheiro trabalhando para você de forma segura. Constrói a sua base, o seu chão, a sua laje de concreto. E o day trade? Onde ele entra nisso tudo? O day trade, mano, entra como a cachaça, não como o arroz com feijão. Ele é o dinheiro da pinga. É o extra. É o que você vai fazer com o que sobra, com o que não te faz falta. Porque quando você opera sem a pressão de ter que pagar o aluguel com aquela operação no mini dólar, a mágica acontece. O seu psicológico de trader muda. Você opera mais leve, com mais clareza, com mais paciência. Você para de ser um desesperado e começa a se tornar um profissional. A jornada é longa, irmão. Não tem atalho. Você precisa provar para si mesmo que consegue ser lucrativo por muito tempo, por 2 anos seguidos, com pouco dinheiro, antes de sequer pensar em largar o seu emprego. Antes disso, é loucura.
é dar um tiro no pé. E se esse papo reto, essa troca de ideias sem vender fantasia, te ajuda de alguma forma, se inscreve no canal e deixa o like aí pra fortalecer e compartilha com aquele teu amigo que tá sonhando em fazer merda. A gente precisa se ajudar. No final das contas, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o sonho não é viver de day trade. O sonho é ter liberdade financeira. E o day trade pode ser uma pequena parte disso, mas nunca a base inteira. Constrói a sua casa primeiro com tijolos de verdade. Depois, se sobrar uma grana, você decora a varanda com os trades. A pressa é a maior inimiga da grana. Fica em paz e se cuida, irmão.